News. A Itatiaia dá sequência hoje às entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República em 2022. Aqui no estúdio conosco, ao vivo, a senadora Simone Tebet, do MDB. Senadora, bom dia, bem-vinda a Itatiaia. Bom dia, Kátia, bom dia, Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, bom dia, Minas Gerais. Senadora, o mandato da senhora termina neste ano, de 2022, a senhora se apresenta como pré-candidata à presidência da República. Bom, vamos aqui a alguns dados. A terceira via não decola, as pesquisas têm mostrado isso. Inclusive, pesquisa da Itatiaia encomendada ao Instituto Ver mostra o Sérgio Moro com 5% das intenções de voto, Ciro Gomes com 4%, André Janones com 2%, Dória com 1%. A senhora não pontuou nesse levantamento. Isso numa pesquisa estimulada em que o nome dos candidatos, os nomes, são apresentados. Como que a senhora vai se tornar conhecida e se firmar como terceira via neste momento de polarização? Fazendo isso que eu estou fazendo aqui hoje, agradecendo mais uma vez a Rádio Itatiaia por me dar essa oportunidade. Acho que nós temos que dar tempo ao tempo na política, né? Aliás, nós não poderíamos estar em melhor estado para tratar disso. O Minas sabe, como ninguém, a importância do tempo e a razão de se fazer tudo no seu devido tempo. A política também tem seu tempo. Nós estamos há mais de 6 meses do período eleitoral. Nós já vimos presidentes da República, e não foi apenas um, começar com 1, 2, 3% e só começar a aparecer fortemente nas pesquisas nos últimos 40 dias de campanha. Foi assim com o atual presidente da República, foi assim na época de Collor e outros. Então este é o momento de nós começarmos a nos apresentar. A minha vantagem é que eu sou desconhecida e não tenho rejeição. E tenho um trabalho que não só como senadora, e depois estaremos mostrando, como prefeita, que fui a primeira mulher prefeita reeleita da minha cidade natal, primeira vice-governadora, e depois mesmo dentro do Senado Federal, foram muitas as primeiras vezes como mulher. Eu presidi a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passaram as 2 maiores reformas, e agora na CPI tivemos que empurrar a porta ou as portas, porque não queriam a voz de uma mulher falando no momento mais traumático em que vivia e que vive ainda a população brasileira, que a mulher política pudesse falar em nome da mulher brasileira. Então eu estou muito tranquila com consciência tranquila e muito tranquila para dizer que o processo eleitoral ainda não começou. Senadora, nos últimos anos, na última campanha de 2018, por exemplo, o tema corrupção foi basicamente central aqui no Brasil. E também pudera, com os casos que a gente acompanhou. E no caso do MDB, alguns políticos do MDB se viram envolvidos de alguma forma, com corrupção, ou pelo menos com denúncias de corrupção. O ex-presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, Assembleia do Rio, o governador Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, todos do MDB. É lógico que tinha de outros partidos também, mas isso constrange a senhora de alguma forma? De forma alguma. O partido é o maior partido do Brasil. O partido tem a letra D de democracia, não à toa. Os partidos nada mais são que junção de homens públicos. O PT não deve se constranger também, porque o presidente Lula esteve até preso e foi indiciado e tem processos ainda para responder, da mesma forma que outros partidos. O próprio presidente da República teve denúncias gravíssimas em relação aos seus filhos. Esse é o jogo processo eleitoral. Cabe ao Poder Judiciário, dentro do devido processo legal, observando as regras, analisar a culpabilidade ou não. E é o papel da imprensa mesmo, é o papel de todos nós fiscalizar, denunciar dos processos. Eu tenho no partido, no MDB, a minha origem da política. Eu nasci dentro do MDB. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi prefeito da minha cidade natal. Ali eu despertei para a política. Se me permitir, tem um momento muito simbólico na minha vida. Eu tinha 7 anos de idade, meu pai me convidou para ir num local muito escuro, eu não sabia o que era. E fizeram uma contagem regressiva e da escuridão se fez a luz. Eu percebi ali a diferença, a desigualdade social que já vivia o Brasil naquela época. Enquanto eu tinha luz para estudar dentro de casa, assistir televisão, as crianças que estavam naquele bairro não tinham a mesma oportunidade. Então eu faço política desde sempre na minha vida, para saber que o mais importante na política são os homens públicos que entendem e sabem que a política é para servir, não para ser servido. Então, nesse aspecto, eu fico absolutamente tranquila. O MDB tem uma história invejável,
que dificilmente algum partido no Brasil terá condições de suplantar. Abriu as portas da democracia, da redemocratização, para que nós pudéssemos estar nesse momento conversando livremente com a população brasileira e mineira. Senadora, conosco também nesta manhã, ao vivo, direto de Brasília, a repórter Edilene Lopes, que vai participar dessa entrevista. Edilene, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, senadora. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço também ao deputado estadual Newton Cardoso Júnior, que se prontificou em acompanhá-la e ajudar a viabilizar a entrevista. O que falta para oficializar a aliança entre o MDB, o PSDB e o União Brasil? A senhora e o presidente do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar, que também pode ser um pré-candidato, tem mais uma rodada de reuniões, que parece começam nessa semana, pelo que eu apurei. Eu queria saber qual que é o tema, ou quais são os temas dessa reunião, os temas centrais, e há alguma dificuldade maior com a União Brasil para formar essa federação? Qual que é a questão de momento? Bom dia, Edilene. Aproveitando, não só cumprimentando o deputado Newton, que me trouxe até aqui, fazendo um agradecimento especial a ele, mas também lembrando dos nossos companheiros de partido aqui no estado de Minas Gerais, o Ercílio, o Mauro, o Fábio, e também nosso pré-candidato ao governo do estado, o senador que acabou de ingressar nas fileiras do partido, senador Carlos Viana. Acredito que falta muito pouco, Edilene, mas como também disse, é uma questão de tempo. Essa semana estaremos conversando novamente com a União Brasil. Nós estamos esperando fechar essa janela do dia 2 de abril, que é um movimento normal de algumas mudanças de alguns membros para alguns partidos, e a partir de então nós estaremos reforçando e confirmando esse diálogo. Assim, uma intenção do União Brasil, PSDB e MDB caminharem juntos. União Brasil, a princípio, não tem candidato. O PSDB, a princípio, tem o seu pré-candidato, que é o atual governador do estado de São Paulo, mas nós sabemos que a terceira via só pode apresentar ao Brasil um único nome. Se me permitir, inclusive, eu diria que não é a terceira via, é a via para acabar com essa polarização odiosa, ideológica, de esquerda ou direita, que não leva o Brasil a lugar nenhum. Enquanto nós ficamos nessa polarização e sem paz, é uma cortina de fumaça que eles fazem para não resolver os reais problemas do Brasil, que é a fome, a miséria, a desigualdade, os desempregos sem precedentes. Hoje a gente tem que explicar para os nossos filhos e adolescentes o que é inflação, porque ela chegou a 2 dígitos. Hoje a gente tem que presenciar trabalhadores que não conseguem encher o tanque da sua moto, do seu carro para trabalhar. Hoje nós estamos diante de um total desgoverno que, desta forma, é muito cômodo, na forma da polarização exagerada, exacerbada, dizer que tudo é culpa de terceiros e nunca de si próprio. Então, diante disso, eu vejo uma avenida muito grande para essa terceira via, ou a via que vai estar no segundo turno, e qualquer nome que chegue no segundo turno, não tenho dúvida nenhuma, contra o ex-presidente Lula, tem condições de ganhar as eleições. Senadora, aproveitando que a senhora falou no PSDB, o MDB conversa com o PSDB, que também pode fazer parte dessa federação, pensando apenas na possibilidade de os tucanos levarem o nome de João Dória, que venceu as prévias, ou também na possibilidade de permanência do Eduardo Leite. E se o Eduardo Leite, de fato, for para o PSD para ser pré-candidato, existe a possibilidade de a federação se coligar com o PSD para a presidência da República? Nesse caso, a senhora pensaria, por exemplo, em abrir mão da cabeça de chapa, ou essa é uma possibilidade descartada? Edilene, eu sou pré-candidata à presidência da República. Não está na minha lista de prioridade outra coisa senão levar a voz de uma mulher neste momento de crise, de fome, de desigualdade social, para dizer ao país o que nós mulheres queremos e para quem queremos esse Brasil. Nós não admitimos mais estar fora do processo eleitoral, no poder de decisão, de dizer como mãe, como mulher, no meu caso até como professora, o que nós mulheres queremos, e nós não queremos esse Brasil. Eu vivo nesse país há 52 anos para poder dizer que não reconheço mais o Brasil em que vivo. Então, diante disso, eu não abro mão de ser pré-candidata à presidência da República. Agora, e a sua pergunta de forma bem objetiva, Eduardo Leite faz parte dessa composição de uma possível terceira via, e ela vai acontecer. E se porventura, e aí também respondendo de forma objetiva a sua pergunta, se porventura não ser o meu nome o escolhido dentro desse grupo, eu não sou pré-candidata, ou não serei candidata a vice-presidente da República. Eu só tenho um projeto, ou sou pré-candidata à presidência da República, ou me somo junto aos demais, segurando a bandeira, entregando com bottom no peito, entregando o santinho num palanque. Mas não serei pré-candidata à vice-presidência da República.
Muito obrigada, senadora. Eu que agradeço. Senadora Simone Tebet, muito obrigada pela sua presença, perdão, aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia. Obrigada pela entrevista. Bom dia para a senhora e boa estada aqui na capital mineira. Obrigada, Kátia. Obrigada, Júnior. Obrigada, Edilene. Obrigada a Minas, ou a todas as Minas, como diria Guimarães Rosa, ou disse, né? Minas não é só uma, e é a síntese de todo o Brasil. Muito obrigada. Obrigado, senadora.